Eu sou Evaldo Assunção, sou médico, cirurgião plástico aposentado, biotanatólogo e professor de ética, inclusive coordenador de comissões de ética de hospitais e de sociedades médicas. Fui presidente da Academia Mineira de Medicina e nessa apresentação eu quero conversar um pouco com os que assistirem a esse vídeo, né, sobre cidadania. Porque cidadania é uma coisa que a gente escuta falar com frequência, mas se perguntar a maioria das pessoas que falam, se elas sabem definir, dizer exatamente o que é cidadania, muitos vão titubear e com certeza não saberão responder. Então vamos procurar fazer algumas considerações que eu acho são úteis para esses tempos que nós estamos vivendo, de tanta controvérsias, de tantas ideologias conflitantes, de tantas radicalidades, né? Tantas incompreensões, intolerância. Então, o conceito de cidadania, eu acredito, pode nos levar a uma condição melhor de convivência social. Cidadania significa, vem da palavra, né, cidadão. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres do humano enquanto ser social. O ser humano, né, como ser social, ele morando numa cidade, ele é membro dessa cidade, membro de um Estado, membro de um país, com todos os seus direitos e deveres previstos pelas leis daquela nação. E, então, isso é o que define um cidadão. Cidadão, basicamente, é essa pessoa que mora na cidade, mas tem deveres e direitos que ele deve conhecer para usufruir e respeitar. A ideia de cidadania, ela nasceu há muitos anos, há muitos séculos, né? Pelos anos 380, quando Platão escreveu um livro que era um diálogo, ou melhor, uma conversa entre outros filósofos discutindo temas relacionados à república, ao país, por isso o nome a república. Nesse diálogo, estabeleceu-se o que se chamava de um conceito ideal, né, de uma república, indicando que uma sociedade ideal teria 3 classes de cidadão: a dos trabalhadores, a dos guerreiros, a quem competia garantir a segurança da cidade, né, do Estado, e os intelectuais, a quem cabia a administração do país, da cidade, daquela comunidade. Aristóteles, que foi um contemporâneo de Platão e com ele manteve muitos diálogos também, ele dizia que o trabalho manual não era compatível com a inteligência, que por isso o trabalhador braçal ele deveria ficar excluído da cidadania, porque ele não teria as condições intelectuais necessárias para exercê-la. Com isso, ele aceitava e validava a escravidão. Na época greco-romana, o direito do indivíduo era relacionado somente à coletividade social e ele estava sempre abaixo dos poderes do Estado. Com o advento do cristianismo, o trabalho braçal saiu daquela posição da pior qualidade e foi valorizado, especialmente porque o próprio Cristo era um trabalhador braçal na sua juventude. Ele era filho adotivo de um carpinteiro, né, o José. Sua mãe Maria era também uma trabalhadora doméstica braçal.
Então, o trabalho braçal era valorizado e, com isso, ele traz as prerrogativas do indivíduo sobre o Estado, ao invés de ficar sob o Estado. Com isso, os conflitos foram surgindo depois com os seguidores do cristianismo, porque os cristãos não aceitavam mais serem submissos a uma tirania do Estado sobre a comunidade. E ele não se curvava a certas ordens e leis que eram impostas pelos imperadores, pelos dirigentes, né, que eram absurdas, como, por exemplo, tinha imperadores e tinha, que tinham, se julgavam deuses, né, e queriam ser adorados pelos seus súditos. E tinha também os outros deuses, que eram os da predileção do dirigente máximo, do imperador, né? E ele exigia que toda a população se prestasse honras a esses deuses. Os cristãos já não aceitavam mais isso, né? E com isso eram presos, torturados, muitos foram julgados na arena às feras, outros foram crucificados, outros queimados vivos. Então, o martírio passou a fazer parte dessa ligação entre os cristãos e o Estado. Em 1516, um diplomata inglês, Thomas Moros, ele estava muito revoltado com o imperador e também com a corrupção que reinava entre os governantes da Inglaterra na época. Então ele escreveu, foi a catarse dele, escrever um livro ao qual ele deu o nome de Utopia, que era uma ilha onde todos trabalhavam e havia justiça social. O curioso é que, apesar de ser um defensor dessa liberdade, da justiça social, na utopia existiam alguns escravos. Então era uma espécie de contradição, né? Aqui eu aproveito para explicar esse nome utopia, porque usa-se muito hoje quando a gente fala que precisamos de ter um país melhor, precisamos de ter uma liberdade para que as pessoas possam viver igualmente de forma digna, né? Aí as pessoas dizem, isso é uma utopia. Considerando que a palavra utopia nos remete à ideia de alguma coisa que é tão distante que é inalcançável, né? É uma coisa que não tem jeito de alcançar. No entanto, esse não é o sentido real. O sentido real é de que a utopia é alguma coisa distante, sim, porém, um distante que é alcançável, necessitando esforço e trabalho, né? Mas as pessoas preferem se acomodarem a isso é inalcançável. Mas a liberdade e a cidadania são sim alcançáveis e nós devemos lutar por elas. A palavra cidadania vem do francês citoyen, do século XII, que se definia aquela pessoa que morava na cidade. Beaumarchais, um polímata francês, ele foi o defensor da Revolução Americana e da Francesa. A gente fala polímata, aquela pessoa que tem assim um conhecimento geral e profundo, amplo, né? E que tem conhecimento de várias ciências. Então, esse Beaumarchais era um polímata, que ele era inventor, era dramaturgo, era financista, era revolucionário, e ele fazia uma afirmação que é muito importante, que o cidadão é um membro do Estado com direitos e deveres. As pessoas têm tendência a falar muito dos seus direitos, mas se esquece que a todo direito deve corresponder um dever relacionado àquele direito. Jean-Jacques Rousseau foi um outro pensador, filósofo e teórico político
na França, ele, em seu contrato social, foi o texto que ele escreveu em 1762, ele mostrava um Estado democrático burguês. Até a Revolução Francesa, que aconteceu entre os anos 1789 a 1799, os direitos eram considerados que existiam somente para os burgos. Os burgos, os burgueses, né, eram aqueles que moravam na cidade e que tinham uma situação socioeconômica mais elevada. Com a Revolução Francesa, surgiu o cidadão como homem livre e por lei com direitos e deveres. A Revolução Francesa ocorreu exatamente buscando romper aquela condição de direitos somente para uma elite do país. E a revolução que veio para libertar, curiosamente, ou paradoxalmente, inclusive, né, ela tinha também uma lei chamada Lei Chapelier, que foi promulgada no meio da Revolução, em 1791, que proibia associações do tipo sindical. Isso somando-se a outras leis, né, que proibiam as mulheres, inclusive, de votar. Então, a liberdade sempre tem essas nuances, né, que eu chamo de paradoxais. Defende-se a liberdade, porém, com restrições para algumas pessoas. Isso não é o caminho certo para se estabelecer uma cidadania na sua plenitude. Em 1724, Kant definiu a noção de liberdade civil do indivíduo como sendo limitada dentro do Estado pela liberdade dos outros indivíduos. O que ele quis dizer com isso? O que a gente vive preconizando, porque é fundamental, que a nossa liberdade, ela existe, deve ser defendida, mas ela termina quando começa a liberdade do outro. Eu não posso usar a minha liberdade para invadir o espaço da liberdade do outro. Babeuf, na França, depois os alemães Marx e Engels, no século XIX, e Tillich, no século XX, desenvolveram o pensamento socialista, que deu origem ao comunismo, né? Comunismo que significava tudo ser comum a todos. Então, eles defendiam a ideia da igualdade de todos perante a lei e a igualdade de oportunidades para todos. Em princípio, não se pode negar que seria uma coisa ótima, mas existe uma dificuldade intransponível. É que os seres humanos não são iguais. Nós não temos duas pessoas iguais. Então você não pode querer que duas pessoas bem diferentes tenham direitos e deveres iguais. Cada grupo tem que ser olhado e colocado as regras conforme as suas condições, né? Isso não significa colocar classes superiores e inferiores, mas apenas definir bem o que é o direito e o dever de cada um. Por exemplo, eu gosto de usar bem o exemplo seguinte: o direito, ele muitas vezes é um direito específico. Eu sou médico, fiz um curso de medicina, tive toda a minha formação, então eu tenho o direito de exercer a profissão de médico. Agora, um outro cidadão que não tem o curso de medicina, ele não tem o direito de exercer a medicina. Isso é óbvio. Então, essa obviedade, muitas vezes, né, não é bem percebida quando se fala em igualdade de leis e de oportunidades. Porque essas igualdades têm que ser devidamente qualificadas para que todos gozem de liberdade e gozem dos direitos da cidadania, mas cada um dentro da proporção em que a sua condição lhe permite. A primeira declaração de direitos
surgiu na Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776. E nela afirmava-se claramente: todos os homens são igualmente livres e independentes, mas, em estado social, não podem privar seus descendentes do gozo da vida e da liberdade, da manutenção de propriedades, de segurança e felicidade. Então, repetindo o que Kant dizia, que a liberdade nossa vai até onde começa a liberdade do outro. Em 1907, Rui Barbosa, um grande brasileiro, ele representava o Brasil na Conferência de Haia e lá ele defendeu a Declaração dos Direitos Individuais. E o fez com tal brilhantismo que ganhou a alcunha de a Águia de Haia. Quer dizer, uma pessoa águia, um pássaro nobre e respeitado. Então, Rui Barbosa, ele deu uma demonstração dessa sua grande capacidade e defendendo essa Declaração dos Direitos Individuais fundamental. Em defesa da cidadania, a ONU, em dezembro de 48, ela proclamou a Declaração dos Direitos Humanos. Essencial uma declaração dessa, porque é preciso que fique bem claro certas situações para que outras pessoas não manipulem as liberdades e os direitos, né? Mas ela cometeu, na minha opinião, um erro, que foi o de colocar 53 direitos e apenas escassos 3 deveres. Dá a impressão de que temos muito mais direitos do que deveres. E, na verdade, não é isso que acontece. Numa sociedade, os direitos sempre são acompanhados de deveres, exatamente para preservar os direitos nossos e o do outro. Então, melhor seria se essa declaração tivesse sido promulgada com 53 direitos e 53 deveres, correspondente a cada um dos direitos que estavam sendo proclamados. A Constituição Brasileira de 1988, chamada da Constituição Cidadã, ela tem 5 pontos que são fundamentais. Eles estão elencados a seguir, né, com onde estão. Eu não vou situar cada um onde está, mas vamos analisar cada um desses. Primeiro, o direito à propriedade. Toda pessoa tem o direito de ter a sua propriedade preservada e respeitada. Se eu tenho uma casa que eu ganhei honestamente pelo meu trabalho, comprei ou construí o que for, e que é uma casa legalmente constituída a meu favor, né? Então aquilo é uma propriedade minha. Não é justo que venha uma autoridade qualquer dizer que aquela casa, a partir de amanhã, já não será minha, mas será de outra pessoa. Então, o direito à propriedade é uma norma pétrea da Constituição. Aquilo não pode ser modificado. Outro item é a liberdade de imprensa. A imprensa tem um papel fundamental no exercício da cidadania. A imprensa é feita para informar e para mostrar aquilo que está acontecendo, né? O que está certo, o que não está certo, só que, como eu disse, sempre os direitos têm os deveres. O dever da imprensa é de fazer esse seu trabalho, que é o seu direito e a sua função, né? De uma maneira absolutamente honesta, não divulgando fofocas, não criando fatos e factoides, não distorcendo a realidade, não seguir as colocações que divulga para o público, né, de acordo com uma ideologia daquela pessoa que está ali escrevendo naquele órgão da imprensa. A imprensa tem que ser livre para expressar
tudo aquilo que está acontecendo, mas com o dever de fazê-lo respeitosamente e comprovadamente. Se ela não tem condição de provar o que está dizendo, ela não tem o direito de denunciar uma coisa que talvez não seja verdadeira. A outra liberdade é a confessional, que dá às pessoas o direito de cada um professar a sua fé, se a tiver, né, da maneira como ele quiser. Ninguém é obrigado a ter uma religião oficial do Estado, porque isso nem existe, o Estado é leigo. Agora, precisa também ficar bem claro que o Estado é laico, é laico, né? Mas o Estado laico não significa que as pessoas, gente, terão que ser laicas também, ou seja, não poderão ter religião nenhuma. O Estado tem a sua posição independente de qualquer crença religiosa, mas cada cidadão tem o direito de ter a sua fé, a sua liberdade religiosa, exercendo-a nos lugares apropriados, né, e de maneira que não ofenda nem agrida a pessoas de outras fés ou pessoas sem fé. A quarta liberdade, que é fundamental, é a liberdade da associação. Quer dizer, aquilo que, inclusive, a gente comentou atrás da Revolução Francesa, né, proibindo a formação de associações do tipo sindical, a liberdade de associação não é só sindical, qualquer associação que o cidadão quiser participar dela ou criar uma associação, ele tem o direito de fazê-lo, desde que siga as regras, os seus deveres, as leis, e não vá agredir ou trazer problemas para outras pessoas. Ele faz a sua associação, é um direito que a Constituição define e que tem que ser respeitado. E, finalmente, a liberdade de manifestação. Essa, hoje, tem sido muito maculada, né? Porque muitas vezes a pessoa manifesta a sua ideologia, a sua posição, e é imediatamente repreendida ou até punida. Não tem sentido. A liberdade de manifestação, ela me permite ter as minhas posições, as minhas opiniões e expressá-las livremente, sem ser restringido nesse meu direito. Agora, é claro que também aqui, mais uma vez, nós repetimos, ela tem que ser feita de uma maneira que não vá agredir a outras pessoas, né? Que não vá trazer problemas, conflitos, né? Ele tem a sua opinião, e a opinião dele tem que ser respeitada. Mas ele não tem o direito de querer impor as suas ideias, né? A sua ideologia, as suas posições, em cima de outro que não a quer. Então, essas são leis que, infelizmente, volta e meia se quer restringir, né? Mas elas são sedimentadas pelo tempo e mostram que só assim uma sociedade cresce e vive harmoniosamente. Gutenberg, em 1440, inventou tipografia, e uma das suas primeiras publicações foi exatamente o jornal que chamava Boletins Informativos. Isso muito importante para a sociedade, ter informações e notícias do que acontecia. Na Inglaterra, vários anos depois, né, mais de 300 anos depois, foi criada a Lei da Liberdade de Imprensa, porque esses boletins informativos foram crescendo, foram se transformando em jornais para todo lado e começou a haver situações onde uma regulamentação era fundamental, não para inibir, não para proibir, mas para regular o exercício da imprensa. Então, essa lei foi promulgada e ela deve ser respeitada
permanentemente em todas as sociedades. Voltaire, que nasceu na França em 1694, ele afirmou, e aqui um dado muito importante, eu cito muito essa frase porque eu acredito que ela seja muito precisa no que ela diz. Ele afirmava: não concordo nem um pouco com o que você diz, mas darei a minha vida para defender o seu direito de dizê-lo. Veja bem que isso bate exatamente confirmando tudo aquilo que nós já dissemos, né? O direito da pessoa pensar, expressar o seu pensamento é absolutamente intocável. Tanto que Voltaire dizia: eu darei até a minha vida para defender esse seu direito, mas eu também tenho o direito de não concordar com o que você fala. Eu posso discordar, posso até argumentar, mas respeitando a sua posição. Então, é fundamental, para que a verdadeira liberdade exista, que ela seja acompanhada de duas coisas: conhecimento e responsabilidade. Conhecimento, porque a liberdade só existe quando a gente conhece aquilo que a gente está pleiteando, aquilo que a gente está propondo. O conhecimento, a educação, a formação é essencial. Por isso que é lamentável o pouco esforço que se faz nos países, e no Brasil principalmente, né, onde a parte de ensino, a parte escolar, é deixada em terceiro plano, né? Muitas vezes utilizada, manipulada para outras finalidades, mas sem formar uma base intelectual para as pessoas. E quando isso não acontece, a tendência é da intelectualidade de um povo ir decaindo. O nosso cérebro, ele é como se fosse também um músculo. Se você não exercita seus músculos, eles atrofiam e acaba você perdendo a força. O cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Se nós não o estimulamos com conhecimentos, com informações, com aprendizado, o nosso cérebro vai atrofiar e as pessoas se tornam, como hoje, infelizmente, há pesquisas que mostram que o QI, que é o quociente de inteligência medido por técnicas próprias, né, do brasileiro, de quase 60% a 70% dos brasileiros, se não for mais, está abaixo do nível mínimo que é o normal para um ser humano. Ou seja, o brasileiro hoje lê praticamente nada, ele está fixado apenas hoje nessa coisa útil, porém extremamente perigosa, que são os celulares e as redes sociais. Então, ao invés de ler um bom livro, eles passam o dia, às vezes, digitando bobagens, sem nenhum esforço mental. Portanto, é como se o músculo tivesse os movimentos sendo feitos sem qualquer objetivação de fortalecer a musculatura. O cérebro é a mesma coisa. Então, se você não tem um nível de QI, pelo menos no mínimo normal, né, a sua liberdade ela será certamente prejudicada, né? Então, é preciso que nós tenhamos conhecimento e, com isso, virá a responsabilidade. Porque com conhecimento nós desenvolvemos também o nosso senso de responsabilidade. Por isso, essas colocações nos deixam, eu acredito, bastante coisa para nós pensarmos o que nós precisamos de fazer para que o Brasil, nosso país, né, ele possa crescer de uma maneira mais uniforme, mais justa para todos, porque cidadania é alguma coisa que nós temos e devemos exercê-la, pois ela é um direito
e é um dever que todo ser humano tem para exercer e usufruir plenamente dos seus direitos e dos seus deveres. Quem não conhece os seus direitos e deveres não sabe defendê-los, tanto os direitos e deveres individuais como sociais. Por isso, nós podemos reforçar dizendo que é responsabilidade de todas as pessoas, sem exceção, todas, de todos os níveis, de todas as graduações, de todas, de defender os seus direitos e os direitos dos seus semelhantes. Porque não é só defender os seus direitos, mas você também tem a obrigação, se você quer ter seus direitos preservados, de defender os direitos do outro, porque o outro também terá o dever de defender os seus próprios direitos. E respeitar todos os limites que os direitos dos outros e da sociedade nos impõem. Então, essa imagem que está à esquerda são duas imagens que eu acho muito bonitas e muito significativas. Duas crianças lendo livros. Estão se formando para exercitar o seu cérebro para se tornarem cidadãos úteis e respeitáveis onde moram. E a figura de baixo, mais bonita ainda, que são as mãos se entrelaçando, porque só quando nós juntamos a nossa condição de cidadania e vamos compartilhando uns com os outros, nós fazemos um país mais forte, um país melhor, para que todos possam viver em paz, felicidade e tranquilamente. Espero que tenha podido trazer algumas informações para ajudar aos que assistiram, para trabalhar em favor da noção de cidadania para todos. E convido a quem também assistiu que conheça os nossos outros vídeos que temos no YouTube, né? Para acessá-los, basta clicar nesse link que está ali em cima, ou então na página inicial do YouTube, onde está lá procurar, coloco meu nome, Evaldo da Assunção, e os vários vídeos que eu já tenho, e vou colocar outros mais, estarão à disposição de quem se interessar vê-los, porque o nosso objetivo é ajudar a todos na busca de conhecimento, de paz, de crescimento, de harmonia física, mental e espiritual. E no final, se vocês gostaram ou não gostaram, dê o seu voto, né? E se quiser também se inscrever no meu canal do YouTube, façam-no, porque aí vocês terão mais acesso a futuros vídeos. Muito obrigado.